Aula do dia 20 de abril, disciplina Estatística Básica, alunos do curso Zootecnia. Trataremos hoje do assunto intervalo de confiança e determinação do tamanho da amostra. Esse tamanho da amostra, diga-se, tamanho ideal da amostra. Ok? Deixa eu aumentar aqui a nossa tela para que eu possa riscar em cima e ter uma demonstração melhor. Só é ruim porque se algum aluno chegar atrasado, tem que minimizar tudo para dar acesso. Mas a gente faz. Pois bem, o que é esse intervalo de confiança e determinação do tamanho da amostra? Veja só, a estimação de parâmetros pode ser obtida basicamente de duas formas. Por ponto, né, que vocês viram lá, média, desvio, variância, e por intervalo. Por média, desvio, variância, que vocês já viram, as estimativas dos parâmetros, vocês já viram. Né? O que é a média amostral? É uma estimativa da média populacional. Né? Então, eu não sei qual é o IRA médio, né, que é MI, eu não sei qual é o IRA médio, MI, dos alunos de zootecnia. Mas eu posso fazer uma amostra e estimar quanto seria esse. Então, eu vou aos corredores do CCA. Você é aluno de zootecnia, sim, né? Não vou lhe identificar, né? Só quero saber qual o seu IRA, tal, ponto. Então, ainda tem aqueles, não sabe, não quis responder. Bom, feita essa amostragem, eu estimei que o IRA médio, né? Aí vai ser X barra. O IRA médio é igual a 8,7. 8,75. Duas casas decimais. O IRA é feito com 4 casas. Certo? Para não haver empate em questão de premiação, por exemplo, laurea universitária. O aluno, para ter laurea universitária, ele tem que passar em todas as disciplinas por média. Não pode ter aproveitamento de disciplina de outras universidades. Não pode ter aprovação em exame final. E o IRA tem que ser acima de 8,5. Então, nessas condições, ele é candidato à laurea. Mas só vai ser um. Qual é? Aquele com maior IRA, né? Com maior IRA, entre aqueles que satisfizeram a regra, certo? O maior IRA entre aqueles que satisfizeram a regra. Todas as aprovações foram por média, IRA acima de 8,5 e tem ainda participações em extensão e em pesquisa, né? Monitoria vale também. Então, em pelo menos duas dessas. Você pode ter sido participou de extensão e de monitoria. Pode ser monitoria e pesquisa científica, pelo menos duas. Feito isso, você é candidato à laurea universitária. Bom, então o que é X barra, pessoal? O que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma estimativa do desvio padrão populacional. X barra é uma estimativa da média populacional. Se eu não quero perguntar a todos os alunos do curso, eu faço uma amostragem. Então a estimativa ela permite uma margem de erro, porque eu estou estimando algo, mas eu não sei qual é o verdadeiro. Certo? O que é S ao quadrado de x? É uma estimativa da variância populacional. É uma estimativa da variância. Essa aqui é verdadeira, é o parâmetro. Mas eu não sei qual é, por isso fiz uma amostragem de tamanho N. Certo? Quanto é esse N? Nós temos 3 maneiras de saber esse N. Uma é essa que nós vamos ver agora, utilizando a matemática. A outra é você simplesmente pensando, vou fazer 10% da população de alunos de zootecnia. É decisão sua e seu orientador, que poderá ser contestada. E a terceira maneira é pela literatura, lendo trabalhos semelhantes ao seu. Então, você viu um TCC de alguém, um PIBIC, ou um estudo lá do CCHL, ou uma revista de importante, ou uma circulação no jornal, em que o pesquisador disse, foram entrevistados 27 alunos do curso de agronomia
para verificação do IRA, né? Então ele usou 27. Você também poderá usar 27. E se a banca te perguntar, de onde fez esse número 27? Você vai dizer, eu me baseei no trabalho, né, de fulano de tal, que publicou no revista tal, em época tal. Então você está se respaldando do motivo pelo qual você usou aquele 27. Então eu já vi, eu fui orientador de alguns trabalhos na nutrição, quando eu fui professor do curso de mestrado lá. Então lá me perguntavam, quantas mães eu vou entrevistar, mãe de primeiro parto, quantas crianças natimortas eu deveria verificar o prontuário? Eu dizia, olha, esse N você pode obter por essa maneira aqui, matemática, que eu vou mostrar para vocês, e pela literatura. Seu trabalho é inédito? Não. Outras pessoas fizeram isso no Pará, na Amazônia, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Então leia esses trabalhos e cite-os. Se lá ele diz, foram observados 270 prontuários médicos de crianças natimortas, então você vai usar 270. Na maternidade Evangelina Rosa, deve ter para mais de 3 mil ao longo dos últimos 30 anos. Se lá falaram nos últimos 10 anos, que tal usar os últimos 10 anos? Não, eu quero fazer só os últimos 5, que seja. Só na pandemia, pois que seja. Mas tenha algo por base. Pois bem, nessa aula de hoje vai mostrar a estimação por intervalo. Nós não vamos dizer quanto é a média. Nós não vamos encontrar quanto é a média. Nós não vamos encontrar quanto é a média. Nem vamos achar uma média que estima esta média. Nós vamos achar um intervalo, chamado intervalo de confiança. Intervalo de confiança da média, que eu não sei qual é, né, com 1 menos alfa, probabilidade por cento, né, de 1 menos alfa, melhor dizendo, né, como probabilidade de estar errado, qual é o tamanho da possibilidade de eu estar errado ao fazer essa estimativa. Esse intervalo vai dizer qual é o limite inferior e qual é o limite superior. O professor está complicando esse negócio aí. É importante para mim, para você principalmente, menos para o pessoal da agronomia, menos para o pessoal da engenharia florestal, mas para você ter um rebanho de 800, 900, 3 mil, 20 mil cabeças, seu frigorífico abate 2, 3 mil cabeças por dia. Então, qual é a média de rendimento de carcaça? Qual é a média de rendimento de carne de primeira? Qual é a média de peso médio da picanha? Qual é o peso médio do filé, que é vendido a um preço exorbitante? Né? Meio mundo de coisa que você pode fazer. Quanto tempo uma galinha de poedeira pode permanecer no meu plantel? Quanto tempo ela leva colocando um ovo por dia em média? Não é todo dia não, pessoal. A galinha, quando é mais jovem, nem todo dia ela põe. Quando é mais velha também não, mas na sua parte de alta produtividade, todo dia é um. E aí você tem como você fazer diversas estimativas. Pois bem, às vezes nos interessa o intervalo. O que é o intervalo? Bom, eu não sei qual é a média do IRA de vocês, mas eu posso dizer que ela fica entre tal valor e tal valor. Tipo, ela fica entre 7,5 e 8,5, entre 7,9 e 8,5, entre 8,5 e 9,1. Com que precisão você diz isso? Com 95% de confiança. Na maioria das pesquisas, trabalhamos com 95% de confiança. Então eu vou dizer para o diretor do CCA que me perguntar, para o coordenador do curso de zootecnia, para o reitor, se ele perguntar como é que está indo o curso de zootecnia, como é que está o IRA dos alunos, então eu vou dizer, esses alunos estão com IRA, certo? Estão com IRA tal, eu não sei qual é o IRA deles, mas eu vou dizer que ele está, pensei que era alguém pedindo para entrar, por isso que eu tirei aqui. Pois bem, eu não sei qual é o IRA atual, mas eu sei que está entre tal valor e tal valor e tenho 95% de confiança de que a minha informação está correta. Certo? É isso que nós vamos ver.
Já vimos isso aqui, ó, várias vezes, e agora vamos ver isso aqui. E esta informação também me permite, sabendo dela, trabalhar uma coisa chamada tamanho da amostra. Quantas pessoas você tirou, amostrou para saber esse IRA? Quantos bois você pesou para saber o rendimento de carcaça? Quantas galinhas você teve como média? Quantas propriedades na região que você é o secretário de Agricultura visitou para ter essa informação? Foram, pode dizer essa pessoa aí que chegou muito atrasada, que provavelmente não vai entrar tão cedo. Pois bem, qual é esse percentual? Quantas pessoas você andou? Quantas propriedades? Quantos bois você pesou? Quantos suínos? Quantos frangos? Eu andei 17 propriedades. Isso era suficiente? Talvez devesse ser maior. Poderia ser menor? Então, qual é o N ideal? É uma das possibilidades que vamos ver hoje. Pois bem, então, na impossibilidade de medir todos os 1.600 bois que você abate por dia, de você pesar todos os 300 garrotes que nasceram e que você desmamou, você pode usar amostras e, a partir disso, fazer o chamado intervalo de confiança, certo? E, além disso, determinar daqui para frente qual seria o tamanho da amostra ideal para você trabalhar as suas próximas informações, certo? Pois bem, como aqui é estatística direta, né, nós vamos ver logo, vamos ver as deduções de forma, tudo não, a gente vai direto para fazer o uso dela, certo? A estimação pontual, quando eu digo a média do IRA dos alunos é de 8,5, 711. Ela pode não fornecer a ideia de margem de erro. Quanto seria para mais e para menos? O professor já tem um desvio padrão? O desvio padrão não é margem de erro, é uma medida de dispersão, é uma medida de variabilidade. Margem de erro, pessoal, é aquilo lá, margem de erro, chamado de E maiúsculo, é aquilo lá que você vê nas pesquisas eleitorais. 2 pontos percentuais para mais e para menos. Parece muito com o desvio padrão, mas não é, certo? Inclusive o desvio padrão é usado na fórmula do cálculo do N. Tanto é usado o desvio padrão, como também é usado, usa-se o desvio padrão, como também usa-se o alfa, certo? Usa-se o desvio padrão amostral e o alfa para se saber o tamanho dessa amostra ideal. E também usa-se a margem de erro que você admite. Então, o político quer saber qual o percentual de intenções de voto nele. E aí você vai e pergunta para ele, qual a margem de erro você admite? Se ele disser 2 pontos, quer dizer o quê? Que na sua pesquisa, se você disser para ele que ele tem 30% de votos, ele pode ter 32, como pode ter 28. Ele diz que você admite, né? Você admite ter um erro de 2%. Aí se ele disser, nossa, mas é muito apertada essa margem de erro. Eu quero uma margem de erro maior, de 3 pontos. Então quer dizer que quando você disser para ele qual é a percentual de voto dele, ele pode ter 33 ou 27. Por que ele faria isso? Porque com 2% de margem de erro, você vai cobrar dele 15 mil para fazer a pesquisa. Com 3% você cobra dele só 10 mil. Por quê? Se eu posso errar mais, eu posso entrevistar menos pessoas. Se ele acha que eu devo errar pouco, eu vou entrevistar mais pessoas. Se o tamanho da amostra aumenta a despesa da pesquisa. Certo? Pessoal, abra o áudio para mim e diga se tem gente querendo entrar na sala. Se tiver, eu vou abrir essa exceção por conta desse dia de hoje. Tem, professor. Tem pessoas querendo entrar. Muito bem. Hoje eu vou pedir licença a vocês. Vou sair aqui, vou minimizar e vou dar acesso. Permitir. Olá menina, seja bem-vinda. Tentar chegar mais cedo da outra vez, começar a tentar entrar 10 minutos antes, ao invés de meia hora depois. Certo? Vamos lá. Tive problema tal, mas atrapalhou nós todos aqui.
Muito bem, vamos para frente, que atrás vem gente. Voltando para cá, para quem chegou atrasado, estamos falando de intervalo de confiança, né? E a aula gravada está lá para mostrar. Estamos falando também de tamanho da amostra ideal. Pois bem, então, quando você diz, o IRA foi tal, com o desvio padrão tal, você vai dizer se aquele IRA é alto, não esquecer IRA. Você está dizendo que a média de peso vivo dos teus garrotes ao desmame, a média do peso vivo dos garrotes ao desmame é tal, com desvio padrão tal, certo? Você está dizendo, você vai ter uma ideia, e o CV é tal. Você vai dizer qual é a média e o que é, e se ele está ou não muito homogêneo ou não. Mas você não sabe dizer até que ponto é seguro dizer essa média. Pois bem, o intervalo de confiança vai te dizer, não essa média aqui, mas vai dizer onde está o valor verdadeiro. Vai estar entre tal valor, chamado limite inferior, e tal valor chamado de limite superior. Ou seja, ao invés de dizer qual o peso dos nossos garrotes ao desmame, quer dizer, se a sua fazenda tem tecnologia para desmamar aos 3 meses, aos 3 meses. Se há 6 meses, aos 6 meses. A minha, como eu crio meio que semi-extensivo, eu desmamo aos 7. E se a seca estiver muito grande, desmamo aos 6. Mas quando posso, também desmamo aos 8. Quanto mais tempo ao pé, o animal mais se desenvolve que está mamando. Pois bem, então, qual é a média de peso vivo ao desmame? Eu nem vou estimar. Eu vou estimar sim, mas além de estimar essa média e o desvio, eu vou usar um cálculo matemático para dizer que aqueles garrotes têm uma média verdadeira entre, suponhamos, 165 quilos e 188. Então, a média deu 180, por exemplo. Mas eu vou dizer que a média verdadeira, que eu nem sei qual é, porque eu não vou pesar os 8.000 garrotes, está entre 165 e 188. Então, é uma forma de apresentar dados para o banco, para quem você quer pedir empréstimo, relatório para o banco a quem você já pediu empréstimo, para si mesmo, para acompanhamento do teu rebanho, para o teu patrão se você for funcionário. Pois bem, nível de confiança, só para lembrar vocês, corresponde a 1 menos alfa por cento. Professor, 1 menos alfa, se você fala 1, é o mesmo que 100%. O que é 100%? O que é 100%? É 100 dividido por 100. É 100 por 100. Opa, é 100 por 100. Então, 100% é 100%. 100% dá 1. Quando eu falo 1 menos alfa, o alfa está em casa decimal, que varia de 0 a 1. Portanto, se o alfa for de 5%, se eu quero uma probabilidade de estar errado de 5%, o alfa é 0,05, que é 5 por 100. Então, 1 menos alfa quer dizer 1 menos 0,05. 1 menos 0,05 é o quê? É 0,95. O que é 0,95? É o mesmo que 95 por 100, portanto 95%. Certo? Quando virem isso por aí. E o que é o alfa? É o nível de significância especificado por você, pesquisador ou pesquisadora. E geralmente a estatística propõe 10%, 5% e 1% de probabilidade de você estar afirmando algo e aquilo não ser verdade. Quando você afirma, o meu rebanho tem peso vivo médio de tantos quilogramas, você diz com 5% de significância, quer dizer, com 5% de probabilidade de eu estar essa afirmação não ser verdadeira, mas com 95% de confiança.
Por que o senhor está falando sempre de 5%, professor? Porque a maioria dos pesquisadores não usa nem 10 e nem 1. 1 porque exige demais de você. Se você quer muita precisão, sua amostra tem que ser maior, dá mais trabalho, mais fazendas para andar, mais áreas para, mais animais para pesar, dá trabalho, conter o animal, pesar o animal, anotar, envolve gente, envolve tempo, né? O professor Elivaldo, aposentado lá da área de caprinos, ele passava de 6h30, 7 da manhã às 6, 7 da tarde, né? 6, 7, 6 da tarde até 7 da noite lá no Capril. Ou ele estava em sala de aula dando aula, ou estava na sala dele fazendo relatórios e preenchendo, organizando seus projetos, ou estava no Capril medindo, pesando cabrito, pesando cabra, pesando cabrito que nasceu, pesando cabrito que completou um mês, pesando... Todos os animais eram catalogados. Esse animal é filho de cabra tal, com bode tal, nasceu em tal dia, pesou tantos quilos quando nasceu. Um rastreamento perfeito. Quando forem zootecnistas de algum lugar, tenham isso como exemplo. Planilhas e mais planilhas acompanhando tudo. E aí, por que não 10%, professor? Com 10% de chance de eu estar errado, se eu recomendar uma atividade para os produtores daquela região, imagine aí, Isadora e Adriana, você dizendo para o produtor, utilize raspa de mandioca seca para alimentar seu gado de leite no verão, que os seus rebanhos irá manter o peso e talvez até ganhar peso. Se você disser isso com 10% de chance de estar errado, quer dizer o quê? Que se 100 produtores usarem, pelo menos 10 poderão não ter a resposta que você informou. São 10 produtores por aí dizendo, a doutora Adriana disse isso, o Gleidson disse isso, e não está dando certo não. Tem 90 dizendo, pois para mim deu, mas tem 10 que não se deram bem com a prática que você recomendou. Eu sou 5. 5 já é um número razoável, aceito pelos pesquisadores em geral. 1% melhor ainda, mas como eu lhe disse, dá mais trabalho fazer pesquisas com 1% de chance de estar errado, porque você terá que trabalhar mais pessoas. A política eleitoral trabalha com 5% para o alfa, né? Isso já dá 2.000, 3.000 pessoas na pesquisa, certo? Por quê? Porque eles trabalham com margem de erro de 2 pontos percentuais, às vezes 3, certo? Aí dá 2.300 pessoas. Se o político disser, eu quero com 1% e só 1 ponto percentual de margem de erro, vai ter que entrevistar 5.000, 6.000 pessoas. A pesquisa fica caríssima. Não dá para fazer uma pesquisa dessa toda hora, certo? Mas tendo dinheiro, né? Se tiver uma Rússia dessa interessada em te eleger, como teve interessado em eleger o Trump lá, chove dinheiro, chove pesquisa, chove fraude, chove fake e termina dando certo. Muito bem. Então, voltando para cá, o alfa que tem sido usual é 5%. Margem de erro. O que é margem de erro? É a diferença máxima provável com o alfa que você definiu entre a estimativa obtida, que é aquele x barra, ó, né, e o parâmetro verdadeiro. Então você admite estar errado em quanto? Bom, o parâmetro verdadeiro eu nem sei qual é, porque eu não vou medir, não vou pesar meus 2.800 garrotes, né, que eu sou o zootecnista responsável. Eu fiz uma amostra de 25 garrotes, né, e obtive essa média aqui. Obtive que a média é de 165 quilos, né? Achei o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, vamos já aprender a usar ele. O intervalo de confiança que eu achei foi 158, né, ponto e vírgula, até 173, certo? Então, com 5% de probabilidade de eu estar errado, com uma margem de erro de 6 kg, 16 kg, eu achei esse intervalo, certo? Então, o que é esse alfa? Esse alfa nós decidimos que seria 5%. Esse N nós decidimos que, por observar outros trabalhos, que 25 garrotes estaria bom. E essa margem de erro também nós decidimos que seria 16 quilos, com base em outros trabalhos. Mas nós vamos ver que também tem 3 maneiras de saber essa margem de erro. A maneira matemática,
a maneira que você mesmo decidiu e também um percentual da média. Muitos pesquisadores usam esse erro como sendo 10% da média, também é uma possibilidade. Professor, você está enchendo nós de informação tudo ao mesmo tempo, mas nós vamos praticar cada uma delas. É só mostrando o que é. Então, olha, entre a estimativa obtida, então o político disse, ó, você tem 38% de voto. Mas o que ele tem mesmo? Só a eleição vai dizer. Não sei. Mas eu admito estar errado em 2% para cima ou para mais, ou para menos. Então, com muita experiência que o IBOP tem, o Instituto Amostragem, Datafolha, então com tanta experiência ao longo de anos fazendo pesquisa, já erraram o que tinha que errar, muitos erraram e erraram feio. Quando o governador Wellington Dias se elegeu pela primeira vez, ganhando o primeiro turno, ele iniciou com 13% e o seu oponente, Hugo Napoleão, já tinha seus 38, 40%. A campanha se deu sexta-feira, que domingo era a eleição, o Jornal Nacional colocou os dois como empate, 48-48, a pesquisa saiu agora há pouco. Sábado não podia mais fazer pesquisa, nem divulgar mais nada, e domingo era a eleição. A proibição era sexta-feira, então não tinha nem como reagir. O IBOP disse 48-48, com margem percentual de 2%. Então qualquer um deles podia ter 50 ou 46. Estava empatado. Mentiu total ou fraudou para tentar eleger o Hugo Napoleão, que era o candidato da posição na época, que tinha acabado de derrubar o Monsanto pela parte da justiça, né? O povo com raiva votou no Wellington e elegeu o Wellington no primeiro turno com uma diferença estrondosa, ou seja, o IBOP errou feio, foi punido, até de fazer pesquisa no Piauí por um determinado tempo, certo? E já foi punido outras vezes por errarem também por aí afora. Certo? Porque fica sem saber se errou por falha técnica ou por tentativa de fraude. Então, para não cair em descrédito total, começaram a fazer correto e Datafolha e IBOP vem acertando todas as eleições de uns tempos aí para cá, né? Dizendo quem vai ganhar e se é primeiro turno, se é segundo, errando pouquíssimo, né? Porque a experiência vai te dando esse respaldo. Pois bem, como é que se faz tudo isso, professor? Nós temos como fazer matematicamente, vamos mostrar. Mas como é que interpreta? Depois que eu tiver aquele intervalo lá, o intervalo de confiança é tanto, intervalo de confiança, aí tem aqui o valor, o limite inferior, que você achou pelo cálculo que vamos já mostrar, e o limite superior. Como é que interpreta isso? Você vai dizer assim, ó, suponha um intervalo de confiança com 95%. Quer dizer o quê? Quer dizer que o alfa era de 5. A probabilidade de você estar errado ao afirmar o que vai afirmar. Para o parâmetro μ. Então, quando eu disser que o intervalo de confiança é tal, esse aqui, eu vou dizer que isto significa que se construirmos uma quantidade grande de intervalos, em 100 deles ou mais, em 95% destes, estará contido o valor verdadeiro do parâmetro μ. Então, se eu disser que o peso dos garrotes está de 165 até 173, tem 95% de confiança de que a média verdadeira está aqui nesse ponto, nesse meio aqui, entre um e outro. Só tem 5% de chance dessa média verdadeira ser aqui nesse muito maior ou muito menor, ou seja, fora desse intervalo. Certo? Então, se eu disser para a agência bancária que está me financiando, que meus garrotes estão nascendo dentro do parâmetro exigido pelo banco, que o banco financiou com base em um nível tecnológico. O banco não financia você à toa não, viu? Você disse que ia investir em tronco para a contenção dos animais, vacinação, profilaxia, você disse como era o estábulo, qual era o manejo, que ia rastrear, você deu o nível tecnológico. Vai criar puro, né? Animais PO, tanto as vacas como os touros serão puros, portanto os garrotes serão puros, certo? E as novilhas também. Mas um percentual disso não será puro. Como, professor? Cruzei puro com puro não será puro? Dependendo de como as fêmeas, as mães foram alimentadas, do manejo, da taxa de mortalidade, da taxa de fecundidade.
do peso dos bezerros ao nascer, alguns animais ali não ganharão o símbolo de puro, que é assim um caranguejo, assim, né, que dá indicação de puro. Então, quando vocês virem por aí um touro com esse caranguejo na lateral do queixo, a gente chama de tábua do queixo, né, na mandíbula, ele não vai escrever PO. Esse símbolo quer dizer que ele é PO, certo? Então, se você tem 200 e tantos garrotes, vem um zootecnista cadastrado com experiência profissional e curso e treinamento para identificar os animais que merecem esse símbolo. Então, no dia que nasce, você já tem que comunicar a ele o peso de cada um e ele se poderá vir ou não fiscalizar a tua propriedade. Feito isso, ele vem aos tantos meses, ele vem de novo, tantos meses vem de novo. Cada vez que ele vem, alguns animais perdem porque não estão no padrão do animal, da raça. Fora do padrão, ele não ganha o registro. Até que ganha o registro definitivo. Aí aquele animal é puro. Certo? Pessoal, o que é POI? É puro de origem internacional. Então, quando o animal veio de fora. Muito bem, voltando para cá. Então, como é que se faz isso? Se você vai trabalhar com toda a população, certo? Vai pesar os teus 3.000 garrotes, 3.000 garrotes, pois não? Professor, aqui é o Marcos. Professor, e o PC, professor? Desculpe estar interrompendo, mas o PC, ele ganha o registro também? Aí seria puro por cruza, né? Acho que é puro por cruza. Mas ele não vai ter o registro de animal puro, não. Se for um touro, ele é... Bom, a menos que tenha mudado, porque eu não estudo muito essa parte, né? Mas quando vocês tiverem aula de zootecnia geral, vai ter toda essa informação. Mas o animal que é hoje vendido é o PO, que é o puro de origem, né? Puro de origem, que é a mãe é pura e o touro é puro. Ou puro de origem internacional, que o touro veio de fora, mas é puro, é PO. E o outro, a mãe também veio PO. Esse PC deve ser puro por cruza. Não vou arriscar informar como é que ele ganha essa informação. Prefiro que vocês identifiquem depois. Pois bem, então se você vai trabalhar com todo mundo, igual o IBGE faz, ou a Conab, certo? Você vai usar a metodologia matemática Z para encontrar os intervalos. Para encontrar os intervalos. Essa matemática aqui nós não vamos definir, porque aqui é de estatística básica, mas não é curso de estatística, é de zootecnia. Então está aqui o intervalo. Está aqui o intervalo. Como é que se acha todinho? Está ele bem aqui. Está aqui resumido. Certo? E está aqui ele aqui por extenso. Está aqui ele por extenso. Bem amplificado. Isso aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Só que de uma maneira reduzida aqui. Ó, mais e menos. Ó. Então ó, tem mais para a direita, menos para a esquerda. Esse aqui não tem o ponto e vírgula separando o limite inferior do superior. Mas se você fizer menos o x barra menos isso, limite inferior. X barra mais isso, limite superior. Então, ó, mais vai gerar o limite superior, menos vai levar o limite inferior. E nós, professor da zootecnia, vamos usar essa metodologia da populacional? Não. Porque você não vai pesar todos os garrotes que nasceram no estado do Piauí e são Nelores. Você vai ter a amostragem. Você não vai pesar todos os animais que nasceram na sua propriedade com 3.000, 4.000 nascimentos. Então, e se for, você poderá estar conduzindo uma região. Tem produtores que não tem isso, então você vai fazer a amostragem. Portanto, eu não vou trabalhar com vocês essas informações. Por quê? Porque ela é do mesmo jeitinho quando se trata de amostra. Certo? O que vai mudar? É que ao invés de Z, você vai usar T minúsculo. Ao invés de Z, você vai usar T. Certo? Ao invés de variância populacional, você vai usar a variância amostral. Portanto, o que é que muda? É que você vai lidar com a amostra. Portanto, não é Z nem é sigma. Certo? Vai ser T e S ao quadrado. Mas o cálculo, a metodologia, a interpretação é tudo igual. Portanto, se eu te mostrar para a população, né? Para a população, já te ensinei como é que é para a amostra.
Se eu te mostrar para a amostra, já te ensinei como é que é para a população. Prefiro mostrar como é para a amostra, que é como vocês vão ver o tempo todo por aí afora. Seja fazendo TCC, PIBIC, mestrado ou doutorado. A gente nunca trabalha o rebanho piauiense de Nelore. Você vai trabalhar com 20 bois, 5 deles você vai dar ração A, 5 ração B, 5 ração D, 5 ração E, 5 ração... E vai saber quem é a melhor ração. Em 20 bois. E dizer que para o gado Nelore, o melhor é a ração tal. Né? Então você trabalha com a amostra para dizer, extrapolar o resultado da tua pesquisa para a população. Mas o IBGE não faz ilação. O IBGE não faz estimativa. O IBGE afirma. Quando o IBGE disser X% da população brasileira está abaixo da linha de pobreza, é verdade. Por quê? Porque ele andou em todas as residências do país. Não teve em 2020 por causa da pandemia. Não terá agora por causa da pandemia. Mas teve em 2010. E eles visitaram todas as residências. Quando ele diz que tantos por cento da população brasileira tem micro-ondas em casa, tem. Porque ele entrou em cada casa e perguntou, tem micro-ondas? Tem. Tem notebook? Tem. Tem acesso à internet? Tem. Mas você não é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com 1 bilhão, 2 bilhões para trabalhar. Aliás, esse ano, de 2 bilhões e meio, o governo ofereceu, parece que 6,5 milhões. Ó. Em vez de bilhões, foi milhões. Aí a pessoa responsável, uma senhora, inclusive, uma pesquisadora, disse, não terá, não farei, e pediu exoneração. E quem assumiu? Acho que nem nomeou ainda. Por quê? Porque quem assumir não vai fazer. Uma pesquisa que custa 2 bilhões 3, com alguns milhões de reais, só dá para pagar água, luz e telefone. Pois bem. Mas se esse IBGE trabalha como? Trabalha com a tabela Z. O que é a tabela Z? Se ele quiser 90% de confiança, ele vai usar 10% de alfa. 10%, o valor tá da tabela Z, então esse bem aqui, ó, esse valorzinho bem aqui, vai ser quanto? Vai ser 165. Se ele trabalhar com 95%, que é o que a maioria trabalha, disse 5% de probabilidade está errado, 95% de confiança, o Z vai ser 196. Se ele trabalhar com 99%, vai ser 1%, o Z vai ser 258. Então, só para mostrar, nós vamos trabalhar mesmo com, está aqui o intervalo, está aqui um exemplo prático, tudo direitinho e tal, mas nós não vamos mexer com isso. Nós vamos trabalhar com a distribuição T, certo? Pois bem, aqui vamos para a distribuição T, está aqui. Intervalo de confiança, que é o que nos interessa, da média populacional, quando a variância populacional sigma 2 é desconhecida. Ou seja, eu não tenho todo mundo da população que eu pretendo ter informações sobre ela, que é o intervalo de confiança. Então, se eu tenho o quê? Se eu não tenho sigma 2, eu posso tirar uma amostra e encontrar, a partir dessa amostra, a variância amostral. Certo? Bom, mas professor, aqui está a média populacional. Ó. Você também não tem, você não pesou todo mundo, mas eu tenho uma informação sobre ela. Se eu perguntar para você, por exemplo, quanto pesa o ser humano ao nascer? Você não sabe exatamente qual é a média populacional dos bebês que nascem no Brasil. Mas você sabe, por exemplo, que um bebê nasce com 2,8 a 3,6 quilos. Isso é um intervalo de quê? De confiança. Perdoe se eu tiver errado o valor, limite inferior e superior, né? Mas isso aqui é um intervalo de confiança em que bebês que nascem entre esse valor e esse valor são chamados de normais. Acima disso nasceu acima do peso, abaixo disso nasceu abaixo do peso, e abaixo de um determinado limite nasceu prematuro, abaixo de um determinado limite nasceu com sobrepeso e começa a ter as complicações e as recomendações pediátricas. A mesma coisa vale para bezerros ao nascer, cabritos ao nascer, ovinos ao nascer, pintos de um dia, aquilo que você estiver pesquisando. Certo?
Então você tem uma informação. Então quando eu chego em São Félix do Piauí, vou fazer uma pesquisa sobre a produção de mandioca para produção mandioca para a produção de raspa de mandioca seca para alimentar gados no verão. Aproveito para explicar. A gente pega a mandioca, se você cortar a mandioca e entregar para o gado come e morre intoxicado. Se você pegar a mandioca, quebrar ela todinha em pedaços, expor ao sol, aquele produto é volátil e vai evaporar e o animal pode comer aquela mandioca seca, sem problemas de intoxicação. Certo? É uma coisa chamada, alguém pode me dizer aí, eu acho que é lina marina o nome, lina marina, né? Lina marina é o princípio tóxico, o que tem na mandioca que intoxica o animal, por favor, alguém se lembra? O animal consome a mandioca se ela tiver ppm de ácido cianídrico. Certo? Isso, professor. Então, o ácido cianídrico, ao entrar no organismo, gera outras reações que terminam provocando aparecimento de substâncias como cianeto, lina marina e termina matando o animal. Pois bem, quando tem 100 ou menos ppm, aquela mandioca é mansa, que é a macaxeira que o povo chama por aí. Quando tem acima de ppm, de 100, ela é brava ou tóxica e assim por diante. Pois bem, então se você vai produzir mandioca, eu posso chegar em São Félix e perguntar ao agrônomo da Emater local, né? O pessoal produz mandioca por aqui? Sim, tem mais de 300 produtores que plantam mandioca. Qual é o rendimento médio que eles costumam ter por área? Rapaz, nenhum passa de 10 toneladas. É 8 a 10 toneladas. Aí eu vou e digo assim, então a média dessa região é de 10 toneladas. Certo? Então é uma informação que eu tenho de fonte fidedigna, que é o agrônomo da região, o secretário de Agricultura, o prefeito, o IBGE, ou a Conab, né? Alguém que emprestou essa informação. Ou o próprio proprietário que tem longa experiência naquilo que está trabalhando. Então, agora, eu tiro uma amostra, já que eu não vou andar nas 300 propriedades de São Félix, eu vou andar em 10, por exemplo. Eu ando em 10 delas, certo? Eu ando em 10 delas, está aqui, ó, N igual a 10. Com essas 10, eu calculo a variância das 10, calculo a média das 10, menos o valor informado pelo órgão local. Aí encontro um valor T, certo? Então tudo isso gera informações para você chegar ao tal intervalo de confiança. Lembrando que, o que você vai chegar mesmo? Já viram esse desenho? Certo? Só precisa dizer, não precisa abrir áudio não. Quem viu sabe do que estou falando, quem não viu está vendo agora. Isso aqui chama-se distribuição. Aqui nós temos um valor central médio, que eu nem sei qual é. Essa média eu não sei qual é, certo? Mas ela varia um pouco para mais, vou botar aqui, ó, o desvio padrão, né? Sigma para mais, sigma para menos, ó, menos, mais sigma, menos sigma, né? Varia para cá, certo? Na distribuição T, varia de mais T a menos T. Que é isso, professor? Eu tenho um valor aqui que eu vou achar numa tabela chamada tabela T, vou mostrar para vocês, e que entre eles existe um intervalo de confiança, que é o que nós vamos ver, certo? Então, nós vamos dizer com um determinado grau de confiança de que essa média verdadeira, que eu não sei qual é, está entre determinado valor e determinado valor. Bom, e que isto é simétrico. O que é simetria, pessoal? A distância da média a mais t é a mesma da distância da média a menos t. Quer dizer o que é isso, professor? Quer dizer assim, ó. Imagine que a média de peso dos seus garrotes seja de 100 kg, seus bezerros, seja 100 kg, variando até 110 até 90. Até 90. Observe que daqui para cá varia 10. Daqui para cá varia 10. Então, quer dizer que esta área aqui, ó, é a mesma, é igual a esta. Se aqui for
33% dos animais estão acima da média. Então, 33% estão aqui abaixo da média, nesse ponto aqui. Ó. Então, se aqui for 33%, aqui é 33%. E a simetria quer dizer isso, que a distância do ponto central até um ponto igual a ele para a esquerda é igual. O que muda é só o sinal. Esse ponto aqui será positivo, esse ponto será negativo. Mas a distância é transformada em área e essa área é transformada em uma tabela que nós vamos aprender a usar. Certo? Então, adiante. Certo? Está aqui, ó, como se escreve. Tudo que estava lá com Z, agora ficou T. Ó. Lá era Z na população. Lá era sigma ao quadrado. Aqui é SS. Por quê? Porque eu não tenho a variância populacional conhecida. Não tenho essa variância. Ok? Pois bem, então, como é que se escreve isso? A proporção, quer dizer, o percentual de indivíduos está entre este valor e este valor. Vamos aprender a encontrá-lo. Então, eu não sei quem é esta média, mas alguém me disse uma estimativa, alguém me deu um valor. A Conab, a Embrapa, o secretário de Cultura, o agrônomo da região me deu o valor, o produtor, a cooperativa me deu um valor. A partir de uma amostra de tamanho N, eu calculo a variância dessa amostra e digo que a média verdadeira está entre este valor e este valor, com X% de probabilidade de eu estar errado. Então, qual é o nosso papel aqui como aluno de zootecnia, da disciplina de estatística básica? Saber encontrar este valor na tabela T, é um valor tabelado, certo? Tabela T, que já está aberta aqui para mim, para eu mostrar para vocês. Esse aqui você já aprendeu a achar nas aulas passadas, que é o cálculo de variância. E o N foi você que decidiu o tamanho da amostra. Feito isso, você faz a média que você encontrar mais esse valor, gera o limite superior. A média que você achar menos aquele mesmo valor, será o limite inferior. E aí você escreve o intervalo de confiança dizendo que o intervalo de confiança para uma média que eu desconheço, com 5% de probabilidade de estar errado e 95% de confiança, está entre este valor aqui e entre este e esse valor aqui. Certo? Com essas informações, ainda posso estabelecer qual o tamanho da minha amostra. Professor, como é isso? Você não acabou de dizer que fez uma pesquisa com 10 indivíduos? Então 10. Não. Eu usei 10, mas a partir desta pesquisa eu vou descobrir qual deveria ser realmente a minha amostra. Chamamos isso de tamanho ideal de amostra. Espero estar sendo entendido. Perguntem a qualquer momento. Inclusive quando eu falar termos diferentes, como raspa de mandioca seca. Aí você, professor, eu posso pegar aqui um minutinho, né, igual esse galo cantou aí, eu posso dar uma paradinha e explicar o que é raspa de mandioca seca. Né? Trabalhei nisso aqui em Matões, no Maranhão. Onde eu trabalhei numa fazenda chamada... não é Galo Cantor, não. O nome da fazenda era... Bom, era Fazenda São Paulo, né? Porque o nome do dono era Paulo Machão, né? O filho do dono, que era do Zezinho Machão, da Machão Mecânica, uma empresa que trabalhava com tratores, implementos agrícolas aqui em geral e mais retífica. Então lá, a região era muito produtiva em termos de mandioca. Então a engenharia, os 3 filhos engenheiros, eles desenvolveram uma máquina que pega a mandioca e transforma em palitos. Esse palitinho que vocês já viram aí para batata frita. Um pouquinho maior. Entra a mandioca e sai batata frita, né? Sai aquelas palitinhos. Para quê? Para secar mais rápido. Nós fizemos uma quadra grande de 50 por 50. Uma quadra imensa. Então, o dia todo, 3 homens, 4 homens, passavam essa mandioca nessa máquina, jogava nessa quadra e em 2 dias estava seca. Eu comprava a mandioca a 2 centavos o quilo. 2 centavos o quilo.
Quando eu raspava toda e pesava de novo, perdia metade do peso, ou seja, saía por 4 centavos o quilo, já que eu perdia metade do peso ao secá-la, certo? E com a mão de obra dos homens e a energia elétrica e o desgaste da máquina, que eu calculava também, isso terminava saindo para nós por 6 centavos o quilo. E eu vendia a 11 centavos o quilo, certo? Eu vendia a 11 centavos. Lucro de 5 centavos por quilo, certo? 5 centavos por quilo. Aí é só você pensar agora, e quantos quilos, professor? Eu vendia 100 mil quilos para a empresa Livramento botar para gado de leite. 100 mil vezes 5 centavos, 0,05, né? É só você pegar essa vírgula aqui, ó, e andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, 1, 2, aí ó, 3, 4, 5. Quando essa vírgula andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita, quer dizer que eu lucrava 5 mil reais, certo? 5 mil reais cada vez que eu mandava um caminhão para aquela entrega. Entregava todo dia, professor? Não, porque levava muito tempo para secar e tal. Nós entregava pelo menos 2 caminhões por semana, dá 10 mil reais. Líquido, viu? 10 mil reais é líquido, certo? Esses 10 mil pagava o meu salário, certo? Que era de 3,5 salário mínimo. Então pagava meus 3.500, pagava a peãozada todinha, pagava tudo. A fazenda ficava de graça só com a raspa de mandioca. E ainda produzia melancia, arroz e gado de corte puro, gado de corte puro da raça Nelore. É só para você ter ideia. Esse trabalho bem feito, diga-se de passagem, desculpa a falta de modéstia, me rendeu o convite para trabalhar em outra fazenda 10, 20, 30 vezes maior lá no Cerrado piauiense, que eu já contei para vocês no começo da minha história, onde eu passei a trabalhar uma propriedade com 26 mil hectares, dos quais 10 era plantado. Pois bem, então só tentar... Professor, Pois não? tem um aluno querendo entrar. Vamos permitir, né? Como diz o Lulu Santos. Deixa eu minimizar aqui. Cadê você? É o Zé Weiner. Zé Weiner, rapaz, o que você está fazendo entre o horário da aula e esse? Mas tudo bem. Bom dia, professor. Desculpa aí o atraso. Tive que resolver umas coisas na rua. Aí saí 6 horas de Muito bem. casa, aí Quanto voltei mais explica, agora. mais complica. Não desculpo, nem a justificativa é plausível. Mas seja bem-vindo. Então, tá aqui um exemplo prático, pessoal. Tá aqui um Professor. exemplo prático. Tem um galo cantando aí o tempo todo, eu já falei algumas vezes, quer dizer que você está com o áudio ligado. Desliga o áudio. Pois não? Eu queria que o senhor voltasse um pouquinho o slide. Sim. Pois Aí. não. Nessa parte aqui eu tenho uma dúvida. Pois não. Para calcular o limite inferior e superior. Sim. Só usa os números inteiros ou pode usar a metade? Só o número o quê? Eu queria que o senhor explicasse de novo o número que a gente usa para somar, para calcular o número do limite superior e inferior. Então, vamos mostrar agora o exemplo prático que você vai ver exatamente como fazer isso e como fazer isso. Pode ser? Pode ser. Melhor. Quem tá falando? É o Anderson. Watson. Pois vamos ver lá. Vandisson, né? Isso. Pois bem. Observe, Vandisson. Tá aqui, ó. Pegamos aqui, suponhamos, alguns animais. Pode ser cutia, pode ser tatu, pode ser boi, pode ser ovelha. Você está medindo o teor de colesterol de 10 indivíduos. Eu só devia ter botado outra coisa melhor. Não me lembrei. Então, 10 indivíduos foram medidos. Eu peguei alguma coisa que é bem variável. Foi medido o teor de colesterol. Interessa? Interessa. Quem é que não tem? Você pensa que o dono de um cavalo de raça, puro sangue, trata muito melhor esse cavalo do que os parentes dele, a mãe, a esposa e os filhos. É exame por cima de exame, é acompanhamento diário, dioturno, certo? Porque ele vale 3, 4, 5 milhões de reais. Então o aras dele vale milhões e milhões de reais.
E um cavalo daquele não pode, por exemplo, ser picado por uma cobra ou comer uma ração fermentada, doer a barriga e de cólica morrer, como muitos animais morrem. Então, teor de colesterol. A partir dos dados amostrais a seguir, né, determine o intervalo de confiança de 95% para a média Mi. Então ele está pedindo isso aqui, ó. Qual é o intervalo de confiança? Lembre-se de escrever como o professor propõe, viu? O intervalo de confiança para Mi, ponto e vírgula, aí você bota 1 menos 0,05, certo? Ou se preferir, você pode botar 95%, certo? Porque 1 menos 0,05 é 0,95, que quer dizer 95%. Então está perguntando, ó, quanto é ele, certo? Está perguntando quanto é. Está querendo saber o que então? Está querendo saber o limite inferior e o limite superior, que o Vanessa acabou de perguntar. Como é que faz mesmo? Vamos já mostrar. Ok? Pois bem. Então está aqui. A fórmula pede o quê? Observe. A fórmula pede a média desses 10 indivíduos, pede um valor na tabela, pede quanto é a variância. Então vamos fazer. Está aqui, ó, a média. Soma os 10 indivíduos, divide por 10, está aqui a média. Certo? A variância. Você tem diversas maneiras de calcular a variância. Você está lembrado. Xi menos x barra ao quadrado. Somatório. O que é isso aqui? É a soma de quadrados dos desvios. Né? Se você dividir por n menos 1, achou a variância. Dividido por n menos 1, achou a variância. Certo? Então como é que faz? Esse indivíduo aqui, ó, menos a média, gerou um desvio. Eleva ao quadrado e soma todos eles. Somos 10 desvios gerados. Divide por 9, achou a variância. Que variância é essa? A variância amostral. Certo? Outra maneira, pega cada elemento e eleva ao quadrado. Ó. Quadrado, 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 até o último. Soma eles. Você achou o quê? Achou somente essa parte aqui da fórmula. Menos a soma deles antes de levar ao quadrado. Então, quanto é? É 2.477. Está aqui, ó. 2.477. Eleva isso ao quadrado e divide por 10. Esse valor que você achar aqui, menos esse, equivale à soma de quadrados dos desvios de x. Só falta agora dividir por 10 menos 1, que é o n menos 1. E acha a variância. Está aqui a variância. Está aqui a variância. Então já tem uma variância. Certo? Mas é a variância que eu quero? Está aqui, ó. Eu quero a variância. Pois bem, então está achado. Bom, e já achei a média. Então, construir o intervalo é o quê? Intervalo de confiança para Mi, aí ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, de 1 menos alfa por cento. 2 pontos, abre colchete, é a média que você achou, 247,7. Aí, ó, somada e subtraída, então, mais e menos. Quando for mais, limite superior. Quando for menos, limite inferior. Mais e menos o quê? Isso aqui. Quanto é isso aqui? Vamos saber. O t tabelado, t de alfa sobre 2, professor, o que é alfa sobre 2? Se eu tenho 5%, então alfa sobre 2 é 2,5%, professor. 2,5%, sim. Lembra que eu falei que era simétrico? O que é simétrico? É isso aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, tá. Então eu tenho 2,5% para a direita, 2,5% para a esquerda. Aqui vai dar mais t na tabela e aqui menos t na tabela. Então, que t é esse? É o t de 5%. Porque, professor, mas se é 5, se é 2,5, por que o senhor usa 5? Que a tabela já foi feita pensando nisso. Chama-se tabela bilateral. Portanto, basta você olhar a tabela de 5% de n-1. Quanto é n-1? 9. Então, permitam aqui eu tirar aqui, certo? Permita tirar aqui. Agora eu vou aqui olhar a tabela, certo?
Estou maximizando ela aqui para você ver. Deixa eu ver se ela aparece. Está aqui. Aqui está tudo bem devagarinho. Então, ó, valores de T, ó, é a tabela que você quer. Ó, segundo o nível de significância do seu interesse e os graus de liberdade. Essa parte resíduo, esquece por enquanto, você vai usar ela na próxima disciplina. Grau de liberdade, ó, número de graus de liberdade. Nível de significância que nós estamos usando, está aqui em negrito, 0,05, que é o mesmo que 5%. Quanto é o nosso N? 10, menos 1, 9. Então está aqui, ó, é 2,262. Vou lá na fórmula, certo? E sei que esse valor é 262. Portanto, está aqui, ó. Venho aqui. Sei que esse valor bem aqui, ó, é 2,262. 262. Certo? 262. Quanto é esse valor aqui? Esse valor aqui é esse. Quanto é esse N? É 10. Certo? Tá aqui, ó, é 10. Então você põe. Vai. Vamos fazer. Quem quiser, faça aí na mão, ó. 247,7 mais e menos. Mais e menos. Quanto? 2,262. Quem quiser calculadora aí, faça. Vezes raiz quadrada de 5.725,12 dividido por 10. Cuidado com sua calculadora, cuidado com o Excel. Primeiro, faça a fração, depois a raiz. Divide um pelo outro, igual. Raiz do resultado, igual. Vezes 262, igual. E você vai achar este número aqui, ó. Este número aqui, ó. Tal. Aliás, eu não tenho ele aqui feito. Certo? Mas alguém aí pode fazer. Rapidinho. Por favor, alguém faça esse cálculo para mim rapidinho e diga quanto é esse valor aqui. Certo? Pois bem. O fato é que 247,7 mais ele, né? Mais o valor que você vai me dizer aí, dá 301,82. Pronto, professor. Então você já sabe qual é. É só pegar, né? Rapidinho aqui, ó. É só pegar a calculadora. 301,82 menos 247,7 igual a 54,12. Então esse cálculo aqui dá 54,12. Esse cálculo. Portanto, 247 mais 54,12, 301,32. 247 menos 54,12 dá 193,58. Portanto, lê-se. Este resultado indica que temos uma confiança de 95% de que os limites daqui até aqui contêm o verdadeiro teor médio de colesterol. Certo? Então eu não sei qual é, mas ele está entre este número e este número, com 95% de confiança. Quer dizer o quê? Que se eu fizer 100 vezes essa amostragem, em 95 delas, o intervalo vai dar próximo disso aqui, indicando que a média populacional está dentro dele. Em 5% das vezes que eu fizer, pode estar acima ou abaixo. Então eu tenho muito pouca chance de errar. Certo? Bom, importância disso. Pessoal, quem não já viu por aí, quem souber aí, por favor, me diga, qual é o intervalo de confiança para uma pessoa saudável no que diz respeito a índice de glicemia para alguém que é adulto? Quem se lembra? Quando é que a pessoa é chamada de diabético? Né? Quando é que chama-se que a pessoa está com teor de glicemia normal? Alguém se lembra aí de cabeça? Se não se lembrar, eu vou chutar. Eu acho que acima de 120 está alterado. Vamos chutar aqui, ó.
de 110 a 120. Com base em que alguém disse isso? Como foi que a medicina chegou nesses números? Por estas estatísticas que você acabou de ver. Mas foram 10 pessoas? Foram milhares de pessoas. Observe quantas pessoas estão sendo testadas para dizer como é que a vacina é. Certo? Então, e que pessoas são essas que definiu isso? Pessoas com saúde. Pessoas com saúde. Abaixo disso está hipoglicêmico, acima disso está hiperglicêmico. Ainda tem o hiperglicêmico com níveis de diabetes. Aí tem o diabetes mellitus, diabetes que controla com remédio, né? Tem aquele que toma insulina, tem o que controla com medicamento, tem o que controla com dieta, tem vários níveis. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que controla só com dieta e um remedinho. Mas conheço uma que toma insulina 2 a 3 vezes por dia. Né? Acho que são 3. Então tem diversos níveis. Esses níveis, pessoal, esses intervalos para adulto, para criança, para gestante, para idoso, né? É com base em pessoas sadias em que você de tanto testar chegou nesses intervalos. Com confiança de 95%, você pode dizer que o ideal é isso. Acima disso está errado, abaixo disso também. Isso vale para IMC. IMC, professor, IMC, por que seus dados são com gente, pessoal? É porque quando eu falo IMC, todo mundo tem ideia. Né? Índice de massa corporal. Né? Tem o ideal e tem o sobrepeso. Tem o acima do peso, sobrepeso e obesidade mórbida. Né? E tem o abaixo do peso, né? Muito abaixo do peso, e tem os níveis em que você tem que até tratar, né? Que são os anoréxicos. Né? Então, isso vale para quê também? Isso vale para o seu cavalo de raça. Seu cavalo de raça tem que estar nos cascos, como diz no interior, para competir no Grande Prêmio Brasil de velocidade. Seu cavalo tem que estar nos trinques para competir numa vaquejada, ter aquele arranque e derrubar o boi na faixa. Como é que se consegue aquilo? É com acompanhamento. Por que um cavalo daquele vale 20, 30, 40, 50, 60 mil reais? E que as pessoas dão sem pensar. Né? Cavalos até que não são, nem puros não são, mas quando mostra o desempenho na pista, na hora que sai ali, encosta um desses ricaços aí, diz quanto é o cavalo, o cara diz 30 mil, está feito, bota no carro. Foi eu que ouvi essa frase. Né? O dono deu um chute para não vender, porque era apaixonado pelo cavalo. Aí ele valia 5, 6 mil, né? Ou 8, ele falou 30 para ninguém querer. E o cara disse, pois põe, o cavalo está comprado. Né? Para não voltar a palavra, vendeu. Pois bem. Adiante. Então, essas estatísticas, pessoal, têm importância ímpar para verificar o desempenho corporal dos teus animais de raça, o desempenho corporal dos teus galinhas poedeiras, dos teus frangos de corte, dos teus pintos de 1 dia, de 15 dias, de 30 dias, de 45 dias, teu consumo médio de ração, se a ração, se você for um fabricante de ração, né, o extrusamento da soja, ele tem que ter um nível tal que, se baixo, ele pode ter uma soja mal extrusada e na hora que os animais consumirem é diarreia em quase 100% do plantel e não terá desempenho mais aquele plantel. Conheço uma fazenda que os frangos não atingiram o peso de abate nem aos 45 dias, muito menos aos 50. E lá os seus receptores de frango começando a pedir o frango. Então o que ele fez? Comprou frango para manter os contratos. E o dele estava perdido. Por quê? Abaixo do peso o mercado não quer. Descartou total, professor? Não. Né? Teve que amargar com medicamento, teve que amargar, incinerar, e quem mandou a ração para ele assumiu o prejuízo e pagou com nova ração, sem custo, e ainda sem prezar a justiça, pagou uma multa do valor que ele iria lucrar se tivesse. Bom, imagina, o fabricante da ração teve prejuízo, quem recebia também teve, mas para não perder o cliente, o fabricante da ração assumiu. E se você não quer ser nenhum nem outro, tem que trabalhar com tecnologia. Se você é o fabricante da ração, medindo o tempo todo por amostragem como é que está o extrusamento da tua ração, certo? Da tua soja. E se você for o comprador, quando receber a ração, receba com tempo para mandar para o laboratório para saber como é que está aquela ração. Está com o percentual de proteína certo? Está com o percentual de carboidrato certo?
tem os micronutrientes na quantidade que está dita lá no formulário, né? no certificado da ração, assinado por um agrônomo, sei lá por quem foi. Então, grandes propriedades, pessoal, recebe a ração e manda testar. E verifica se está dentro dos intervalos de confiança exigidos. Pois bem, tudo isso aí é calcular intervalo de confiança. Matematicamente é só isso aqui. Agora, outro uso dessa informação, o cálculo do tamanho da amostra ideal. Certo? Muita gente diz assim, professor, eu quero fazer uma pesquisa dos meus cabritos. Qual é o tamanho dessa amostra? Né? Comece pegando uma quantidade que você interessa. Por exemplo, muita gente pega 10 cabritos. Muita gente pega 10 vacas. Muita gente pega 10% do seu rebanho. Professor, mas se eu tiver 1000 vacas, dá 100. Né? Então, cuidado. Né? Cuidado para não ter uma amostra grande demais. Quando se trabalha aqui nessa nossa linha de experimentação, nós trabalhamos com amostras de 30 ou menor que 30. Daí para frente chamamos de amostras grandes. Certo? Então comece com 10 indivíduos. Pega 10 indivíduos, como foi pego agora há pouco, né? Pega esses 10 indivíduos, tem uma noção de como é que eles são em termos de variabilidade. Ó. Em termos de variabilidade. Em função disso, calcule o seu N. Como é que é isso, professor? Assim. O seu N ideal não é 10. E é quanto? Pega o valor tabelado que você achou, 2,262, que é o T de 5% de 10 menos 1, 9. Multiplique pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância que você acabou de ver lá atrás, 5.000 e tanto, tira a raiz. Dividido por E. O que é o E? É a margem de erro, aquela que você ou calcula por essa fórmula, ou decide por sua conta e risco, ou utiliza 10% da média, 10%, observe, está gravada a aula, 10% de x barra, né? Cadê o x barra? Está aqui, ó. Então, quanto é 10% de 247? É 24,77. Pronto, 10%. Usa 10% dela. Usa um E do seu próprio por conta e risco, igual o político diz, eu quero uma pesquisa com 3% de margem de erro. Ou você calcula. Como é que calcula? O valor da tabela, que você acabou de achar, 2,262, vezes a raiz da variância que você acabou de calcular atrás, divide por 10. E usa aqui na fórmula. Quando você encontrar 2,262 vezes o desvio padrão, divide pelo E que você achou, pega o resultado que você achar aqui e eleva ao quadrado. Aproxima para o inteiro, aquela minha conversa de aproximar para o inteiro era isso. Aproxima para o inteiro e você terá o tamanho ideal da amostra, que poderá ser 12, 15, 17, conforme o seu resultado. Professor, quem é que vai dizer isso? Observe, se for muito variável a população que você está tirando a amostra, vai dar um N grande, porque o desvio padrão é numerador. Se você testou só 10 indivíduos, esse T é grande. Se você testar 20 indivíduos, esse T cai um pouquinho. Então, quanto maior o tamanho da sua amostra inicial, certo? Melhor. Pois bem, agora, se você admite errar pouco, observe, o N cresce. Ó, quando esse E é pequeno, quer dizer que o valor que você vai dividir por ele vai ser dividido por um valor pequeno, então o N cresce. Então, se você quer errar pouco, faça uma amostragem maior. Se você admite errar mais um pouquinho, o seu N pode crescer. Por isso que quando o político pergunta, professor, por quanto você faz uma pesquisa para mim lá em São Félix? Eu lhe faço por 6.000, certo? Se você quiser errar 3 pontos percentuais. Mas faço por 10.000 se você quiser errar 2 pontos percentuais. Por quê? Com 2 eu vou trabalhar mais gente. Com 3 eu vou entrevistar menos gente. Você já fez isso, professor? Já? E pode? Não, porque eu sou dedicação exclusiva. Então o que eu faço? Eu faço uma pesquisa
em que, com esse dinheiro, eu uso parte para a estadia dos pesquisadores meus, né, dos meus entrevistadores, que normalmente são alunos do curso de estatística aplicada ou de estatística básica. Eu pego 4 alunos ou 5, né, e faço o seguinte: o que sobrar do hotel, da gasolina, dos motoqueiros que eu contratei lá na região e dos almoços que vocês gastaram e até das cervejinhas se quiserem, o que sobrar divido entre vocês, certo? Assim não aparecerá dinheiro no meu CPF. Muito bem. Feito isso aí, eu digo para o político: ó, quer gastar 6? Então você quer uma precisão menor. Quer gastar 10? Você quer uma precisão maior. Não, eu quero errar. E se for 5%? Com 5% eu vou entrevistar 60 ou 70 pessoas em São Félix. Eu só não faço de graça, mas eu faço por R$3.000. Pois bem. Observe que aqui embaixo tem assim, ó, que essa fórmula serve para população infinita. O que é população infinita? É quando você não consegue entrevistar ou medir nos seus animais 10% da amostra. Então você tem 3.000 animais. 10% de 3.000 dá 300. Meu Deus do céu, eu vou chamar isso de população infinita. Aí usa essa fórmula, certo? Agora, quando você conhece a população, você usa essa fórmula aqui. Então você sabe que tem 3.000 bois, certo? E eu vou ter esses 3.000 bois, portanto vem aqui, ó. Aqui onde tem N maiúsculo é 3.000. Aqui é a variância que você achou. Aqui é o T que você já conhece, 2,262, certo? Então, 2,262 ao quadrado, vezes esse valor, achou o numerador. Agora, 3.000 indivíduos menos 1 dá 2.999, vezes aquele Ezinho que você encontrou lá ao quadrado. Achou esse pedaço. A variância que você tem, vezes 2,62 ao quadrado, acha esse outro valor. Esses dois valores juntos é o denominador. Numerador dividido pelo denominador é o seu N aproximado. E eu chamo isso de população finita. Certo? Então, se você tinha um valor, se a população é de 3.000 bois, e você acha que era possível ter uma amostra de 300, e eu daria conta, chama de população finita. Se você diz que essa população está muito grande e a amostra está muito grande, então chama ela de população infinita. É eu que digo, professor? É você quem diz. Esses são os dois caminhos. Professor, não parece muito difícil, né? E nem é. Mas a aula está muito extensa por conta daquele comecinho demorado. Vou agora só mostrar para vocês o que os estatísticos mais exigentes ainda executam. Eles costumam fazer assim. Com licença, professor. Pois não? Olha aí aqui. Você pode botar um slide, uma lâmina dessa Aí. daí? Aí. Aí, para eu dimensionar o tamanho da amostra, a fórmula tem o número da amostra dentro dela, no caso, o grau de liberdade. Então, eu Sim, tenho que tirar uma amostra para descobrir o número certo, exatamente. o tamanho. Exatamente. Como é que é esse passo a passo? Você pode repetir? Sim, Tira uma amostra para poder tirar outra. exato. E tira uma amostra para saber quanto deveria ser essa amostra ideal. É uma espécie de experimento piloto. Então, qual é o IRA dos alunos de zootecnia do Centro de Ciências Agrárias? Não sei. Então, e quantos alunos eu deveria entrevistar? Também não sei. Vou começar com 10. Certo? Eu começo com 10. Começo com 10. Com esses 10 eu acho esse N. Aí, ó, vai chegar aqui onde você quer, ó. Vem aqui, ó. Observe, os estatísticos mais exigentes fazem assim. Por exemplo, esse colesterol aqui, depois foi que eu descobri que eu tirei de um exemplo de colesterol de animais, né, de cães. Acho que foi para a veterinária quando eu dei aula para eles. Pois bem, com 10 cães que geraram aqueles 10 números de colesterol lá, eu descobri que o meu N ideal era 33. O que ele faz? Ele pega esse 33 e joga na fórmula de novo. Ó. Com o N33, qual é o N da tabela? O N da tabela é 33 menos 1, 32.
vai lá na tabela e acha o T tabelado de 32 e joga na fórmula, a mesma fórmula anterior. E descobriu que o N ideal não seria nem 10, que você começou, nem 33, bastaria 26, né, que é o aproximado. Pois bem, ele pega de novo 26 e joga na fórmula. Qual é o N, o tabelado de 26? É 26 menos 1, 25, que deu 2,060. Joga na fórmula e descobre que o N ideal não é nem 33, nem 26, e sim 27. Aí pega o 27 e joga de novo. Qual é o N de 27? É o 27 menos 1, 26, que deu este valor. Joga na fórmula, que deu aproximadamente 27. Aí ele diz, pronto, então é 27. O meu N é de 27. Por quê? Porque agora estabilizou. O de 10 gerou 33. O 33 gerou 26. O 26 gerou 27. O 27 gerou 27 de novo. Estabilizou. Portanto, o meu N é 27. Portanto, como na terceira tentativa, mais ou menos na terceira para a quarta, o tamanho da amostra foi de 27 animais, então é 27 animais. Agora, daqui para frente, exames sanguíneos daqueles cães, daquelas raças, quando quiser medir colesterol, 10 animais não são suficientes, e sim 27. Por que pulou de 10 para 27? Porque você viu que eram muito heterogêneos. Eram muito heterogêneos, certo? Qual é o CV? Qual é o CV? Basta você tirar a raiz da variância, que é esse valor aqui, ó, tira essa raiz aqui, ó, e divide pela média, né? Tira a raiz daquela variância ali, que é o desvio padrão, divide pela média, que é 247, que você vai ver o CV. Eu não vou fazer agora que eu vou perder tempo. Então, você vai ver que esse colesterol tem uma variação muito grande. Por isso, a amostra tem que ser grande. Certo? Quanto mais variável, maior é o tamanho do N. Professor, se o senhor quiser saber a intenção eleitoral, a eleição aqui para presidente do ano que vem, na UFP, o senhor precisaria de muita gente ou de pouca gente? O que você acha, Gleidson? A UFP tem um pensamento homogêneo no que diz respeito à eleição ou é muito heterogêneo? Onde eu deveria ter mais gente na minha amostra? Né? Mais gente na minha amostra, na UFP ou no Diceu? Gleison? A UF, professor. Bom, então vamos lá. O que a UFP tem? A UFP tem indivíduos que variam de 18, um pouquinho menos de 18, raramente alguém tem menos de 18, até 25 anos. Tem pouca gente acima de 25 anos. Eu tenho 90 e tantos % dos alunos da universidade entre 18 e 25, todos jovens. Aí tem aquele percentual pequeno de pessoas muito adultas, né, e até de idosos, e tem aquele percentualzinho pequeno de criancinhas aí que entram com 16, 17 anos, os tais precoces. Mas 90 e tantos % são adultos, de mesmo nível intelectual. Observe, ó, essa pessoa já tem massa crítica, já tem conhecimento, já não é levado pelo pai para votar. Vota em quem quer, com base, vota no Firmino, vota no doutor Pessoa, com base nos conhecimentos que tem daquela pessoa na vida dele. Não vai votar porque o pai pediu, porque o padrinho pediu, porque o tio pediu, porque é irmão, porque é primo, porque tem que saber se é honesto, a história de vida. Você começa a ter senso crítico para decidir. Portanto, muito menos pessoas na UFP para ter uma pesquisa eleitoral do que no Diceu, que tem muita gente, uma variabilidade imensa de poder aquisitivo, de conhecimento intelectual, de discernimento e assim por diante. Então, você precisaria, suponhamos aí, de 600 pessoas na UFP e talvez de 2.200 pessoas no Diceu, certo? Para ter a mesma ideia. É a minha opinião e é o que tem sido feito pelos institutos. Certo? Então, quanto mais variável for o seu rebanho, agora voltando para a zootecnia, se você tem garrotes mestiços, tem 3 touros na fazenda, um Guzerá, um Nelore e um Gi. As suas vacas são mestiças de tudo quanto é tipo,
Então, como é que eu tenho minhas estatísticas? Eu tenho que ter um N maior do que quem cria puro, Neroli, certo? E assim por diante. Espero ter deixado em vocês uma boa base do que significa intervalo de confiança, tamanho da amostra. Professor, muito complicado. Até o nosso colega aí foi dizendo assim, professor, então eu tiro uma amostra para saber o tamanho da amostra? Isso é demonstrando o quê? Que está meio chato, está meio carregado. Então, qual é a outra saída? Leia trabalhos semelhantes aos que você pretende fazer e faça como ele fez. Então, eu costumo dizer, o que você quer pesquisar? Você quer pesquisar como se distribuem as chuvas na sua região e quer apresentar isso para nós na disciplina Estatística Básica, que chama de índice pluviométrico, né? Aí você vai ler como é que o Denox faz isso, como é que a Embrapa faz isso. Aí você começa a ver assim, ó, foi mensurado o índice pluviométrico nos últimos 30 anos. Pronto, já está dizendo, ó, 30 anos é o ideal para você trabalhar o seu município. Certo? Nos últimos 20 anos, então 20 anos. Nos últimos 10 anos, 10 anos. Quando o professor Algaci estiver te interpelando lá na apresentação, por que você amostrou 10 propriedades? Se você disser, eu preferi fazer 10, errou, porque não obedeceu o que o professor ensinou. Perde ponto, professor? Perde um pouco, porque você não tem justificativa para o seu número. É um número mágico. Tem que ter uma justificativa. Por isso, colega Adriana, o nome chama-se defesa. Defesa de TCC. Você vai defender teus resultados. E defender é a banca dizendo por que isso, por que aquilo. Você vai dizendo na sua defesa por que usou aquilo. Quando você não tem defesa, você está agindo de maneira aleatória. E assim, quem age é o produtor, não é um cientista. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou dar nossa aula por encerrado. Vou minimizar aqui. Vou parar de gravar para a gente poder aproveitar a gravação. Alguma pergunta?